Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Alves Muri, sou acadêmico da Faminas Muriaé, estou no 11º período. E antes de iniciar aqui meu tema, eu trouxe um caso clínico para a gente abordar aí, né, de uma forma até mais didática, esse tema tão importante que a gente vai tratar agora, tá? Então, a gente está no cenário aí da UBS, né, Nascer do Sol, e tem um médico, né, fazendo atendimento nessa unidade de saúde. Quando a gente olha aqui, de repente aparece ali, né, a famosa demanda espontânea, né, para o atendimento aí de quem trabalha na atenção primária à saúde, é algo muito corriqueiro. O paciente João da Silva tem 28 anos, ele é solteiro, mora na rua aí Isis Niazi, número 12, bairro Rafa Messina, e mora sozinho, tá? Então, inicialmente, aí só a identificação mesmo do nosso paciente. Então, vamos partir aí, né, pensando até no modelo que a gente segue durante o atendimento na PS, que é o SOAP. Então, o João entra na sala de atendimento e logo, né, se percebe aí que ele está com IMC baixíssimo, um paciente bem emagrecido, quase raquítico mesmo, e o médico assistente ali, né, da unidade já vai pensando em fazer logo aquele encaminhamento, né, aquele atendimento multidisciplinar. Só que quando ele aborda o nosso paciente João, ele descobre que o paciente está até com a queixa mais assim importante, né, ele foi lá consultar, muito mais devido a essa tosse persistente, tá? Principalmente, né, em sazonalidades, a gente tem bastante recorrente aí essas queixas de quadros gripais, de tosse, então provavelmente o médico pensou que se tratava disso. Mas aí o paciente também fala que tem uma febre importante, né, de 39 graus, tem calafrios ali, e isso já tem uma semana de evolução. Apresenta sudorese, principalmente à noite, né? Ele é ativista social, não fuma. E também ele falou que notou que tá ali com as manchas na língua, né? Umas manchas aí esbranquiçadas na boca, principalmente na região de língua. Não tem alergias, não fez nenhuma cirurgia prévia, nem recebeu nenhuma transfusão. E também não faz uso de nenhum medicamento, né, contínuo. Quando perguntado, ele disse que já perdeu aí 12 quilos nesses últimos meses. Vamos partir agora, então, para o nosso exame físico. A hora da semiologia. No exame, o paciente estava em regular estado geral, né? O paciente não estava muito bem. Então, olhando para ele, você via ali que não tinha um bom estado mesmo, estava incorporado, né? Mas o que chama a atenção da gente? Tinha mesmo a candidíase oral ali, né? A candidíase orofaríngea, e não tinha, né? Nem adenomegalia, nem turgência jugular. Pressão até que boa, né? 12/8, saturando 93, com a frequência respiratória 17, estava febril, tá? Então, durante a consulta ele estava febril, mantendo esse quadro febril que já tinha sido relatado. Parte cardiovascular, né? Cardíaca aí normal, tá? E na ausculta respiratória, a gente tinha aí diminuição desse murmúrio vesicular, mas não tinha nenhum tipo de ruído adventício. E o abdômen restante do exame estava sem alterações. Então, né, olhando aí na nossa parte semiológica, a gente viu um paciente bem emagrecido, né? E o clássico aqui, né, da nossa candidíase oral. E pensando, né, na parte de avaliação, né, em avaliar o que esse paciente tem diagnóstico, o médico assistente levantou principalmente a hipótese de pneumonia, e que às vezes, por conta desse quadro de pneumonia, nesse quadro consumptivo, ele estava ali, né, com a presença da candidíase e da desnutrição. Então, foi a hipótese diagnóstica do médico. Só que aí a gente vai, né, observar no tema aqui abordado, que isso foi, na verdade, um grande erro. Então, ele fez o quê? Pensando na hipótese diagnóstica, solicitou alguns exames laboratoriais, um raio-x de tórax, né, já que pensou-se em pneumonia, lembrando o diagnóstico de pneumonia clínica, pegou, fez a prescrição ali do clavulin e anistatina para fazer o tratamento da candidíase. Encaminhou o paciente para o nutricionista devido ao quadro. E qual foi o grande problema? Que, na verdade, a gente está diante de um quadro, né, de uma doença milenar, uma doença aí, né, que já tem séculos e séculos, que é a tuberculose, né, e justamente vai ser o tema aqui que a gente vai conversar no nosso simpósio brasileiro de atenção básica. Então, focando bastante no diagnóstico, no tratamento e no segmento aí, no cenário da atenção primária à saúde, tá bem? Mas antes de eu falar, né, sobre o diagnóstico, tratamento e segmento, a gente tem que fazer uma conversa inicial aqui. Então, o que que é ali, né, pensando em tuberculose, o que que é o nosso agente etiológico? É o Mycobacterium tuberculosis, né, o nosso principal aí, causador, né, a gente tem uma família de micobactérias, mas quando a gente fala em tuberculose, a gente pensa aí na Mycobacterium tuberculose, e ela, né, é um BAR, né, que é aquele bacilo ali que a gente consegue fazer aquela coloração, tá bom? E segundo a OMS, é uma das principais aí, causas de morte no mundo, e a principal causa aí de morte por um único agente infeccioso, né? É uma doença bem associada à mortalidade, uma vez que não se faz ali o diagnóstico corretamente. Como que transmite essa doença? A gente tem de duas formas ali distintas, principalmente por via aérea, né, fazendo ali os famosos aerossóis, ao falar, tossir ou espirrar, e também tem transmissão vertical com a forma mais rara. Então, assim, o clássico é mesmo ter ali o contágio, o paciente vai tossindo, até por conta da fisiopatologia da doença, e vai transmitindo ali esses bacilos, tá? E vai disseminando ali pelo ar, tá bom? Então, principalmente ambiente fechado, que está mal arejado ali, então o ambiente hospitalar, esse paciente tem que ficar em isolamento, porque muitas vezes não tem uma circulação adequada. Então, ali, se tem um ambiente, né, com circulação e luz solar, já reduz essa transmissão, mas pensando em asilos, em locais ali que tem maior dificuldade, vai favorecer bastante. E tem tuberculose em vários órgãos, mas as que a gente transmite, né, é a parte de pulmão, né, a tuberculose pulmonar, e a tuberculose laríngea, tá? Mas a gente vai falar rapidamente sobre a tuberculose aí extrapulmonar. Aqui só a divisão mesmo da tuberculose pela patogênese, né? Então a gente tem a tuberculose primária, que vai corresponder a 10% dos infectados, a latente, que corresponde a 90%, e a secundária ali, que a gente tem uma incidência, né,
é até que importante, então aqui só dividindo mesmo, tuberculose primária, secundária, miliar. A primária, o quadro clínico clássico, né? É febre, tá bom? Principalmente a febre vespertina, sudorese noturna, inapetência, o paciente não tem mais aquela vontade de se alimentar, e a tosse pode estar presente ou não. Cuidado, porque muitas pessoas acreditam que tuberculose tem que ter tosse. Não, a tosse pode estar presente ou não. Então, lembrar que a presença de sintoma respiratório não é uma regra, não vai ser um fator que vai excluir o meu diagnóstico de tuberculose. E a febre é o nosso sintoma mais comum, tá bom? Então, não esquecer desse detalhe que muitas pessoas, você a ideia de tuberculose é igual a tosse, na verdade, a febre ali tem uma importância muito maior. A radiografia vai auxiliar ali, porque a gente tem alguns achados, né? Tem as famosas aí, cavitações, você pode visualizar nódulos também, aqui só mostrando o complexo de Henck, a gente nota aqui no pulmão direito, tá bem? E a gente tem também, né, uma linfadenopatia hilar ali, né, devido a essa proliferação micobacteriana ali. Quadro clínico, então, lembrado do complexo de Henck que a gente acabou de notar, a febre, né, o sintoma mais comum relatado do paciente. Essa primária vai ser mais comum na infância, mas também pode acometer ali adultos, tá bom? Então, aqui até trouxe um quadro de adulto, mas lembrado da tuberculose primária das crianças. E a alteração radiográfica mais comum é a adenopatia hilar, tá? E a radiografia muitas vezes é normal. Então, já a tuberculose ali secundária é quando o paciente tem uma reativação desses bacilos que ficaram latentes aí, né, dentro desses macrófagos. Então, o paciente já teve contato com a micobactéria, só que o próprio organismo conseguiu conter essa infecção. Só que por algum motivo, né, por exemplo, a imunossupressão aí, né, até dando um pouco de spoiler sobre o nosso caso clínico, essa tuberculose ali, né, ela pode aparecer tanto em adultos jovens quanto durante a adolescência. Então, quadro clínico bem semelhante, né, uma tosse ali, principalmente há mais de 2 semanas, lembrar disso. Então, tossindo há mais de 2 semanas, a gente tem até as campanhas do Ministério para fazer a coleta ali do scarro, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico. Lembrar da febre vespertina, sudorese noturna, isso daqui é a tríade clássica, né, para a gente pensar em tuberculose. Perda de peso e dispneia. Então, assim, um quadro bem típico mesmo, bem característico ali de tuberculose. E na terceira a gente pode ver nesse padrão de árvore em brotamento aí, e só mostrando que é também as cavitações, que é o clássico da gente visualizar ali da doença tuberculose. E a miliar, ela vai estar bem associada aí a pacientes que têm AIDS, tá bom? Com a fase até mais avançada de imunossupressão. Quadro clínico muito semelhante aos anteriores, só lembrar que aqui você pode ter acometimento tanto do sistema nervoso central quanto hepatomegalia. Então você tem um aspecto como se fosse de milho ali mesmo, por isso miliar. Né? Você tem todos esses pontinhos aqui no seu parênquima, tá? Então parece que jogaram ali sementes de milho mesmo no pulmão. Então, né, resumidamente, aqui tá tudo que a gente conversou, né? A primária, a secundária, tá? O principal, lembrar a primária, principalmente ali em crianças, né? Mais frequente na infância, a secundária, ela reativa ali de um quadro de latência, mais comum em adulto, e a miliar, principalmente pacientes com AIDS. A essa pulmonar não vai ser nosso foco, mas só comentando, é a reativação de uma bacilo ali fora do pulmão, tá bem? Então, lembrar da pleural, ganglionar, sistema nervoso, né? Que a gente tem a tuberculose, né? A tuberculose, sistema nervoso central, que é bem grave, inclusive, e abdominal, porque às vezes a pessoa fica com essa ideia também que tuberculose é só no pulmão, e não, a gente pode ter, inclusive, até no pericárdio, essa proliferação da micobactéria, tá? Vamos agora aí partir para o nosso diagnóstico, né, que vai ser o nosso foco aí até do intuito da aula. Então, fizemos essa conversa inicial. Como que a gente faz o diagnóstico da tuberculose? Primeiramente, você tem que pensar em tuberculose, por isso que eu trouxe essa conversa inicial. Pensei em tuberculose, tem um quadro compatível? Vou solicitar ali, né, uma radiografia, um raio-x de tórax, porque pode ser uma pneumonia, mas pode ser uma tuberculose. E vou fazer a pesquisa ali bacteriológica, que é o nosso mais importante, tá? Que é ou a baciloscopia, ou a nossa cultura, o nosso teste rápido molecular. Isso é típico da pesquisa ali de tuberculose, tá bom? E aqui mostrando as alterações que a gente tinha até conversado no raio-x. Então, lembrar, gente, de baciloscopia, de cultura e do teste rápido molecular, tá? E a nossa amostra, né, vai pedir o paciente ali para fazer um scarro para coletar essa amostra de bactéria. A baciloscopia, a gente vai fazer ali, né, a pesquisa do bacilo através da coloração de Zell-Nelson, né? Não esquecer desse nome que é importante, essa coloração. Tem uma sensibilidade de até 80%, tá? Sensibilidade bacana pra gente. Só que não é um exame específico ali pra gente fazer, né, essa detecção, tá bom? Mas é bastante utilizado. Então eu faço uma coleta no primeiro contato e uma no dia seguinte ali quando o paciente acordar. Aqui as indicações para fazer controle de cura, né, fazer acompanhamento, depois a gente vai falar do segmento, paciente com sintomas, com quadro clínico típico ali para a gente fazer busca ativa, e também pacientes ali com casos suspeitos, né, independente do tempo de tosse. Lembrando que a tosse não é obrigatória. A cultura é nosso padrão ouro, tá? Então, o nosso padrão ouro de diagnóstico é a cultura, tá? Para micobactéria. Qual que é a grande desvantagem? O tempo demora demais para ser resultado. Meio sólido até 8 semanas e meio líquido até 6. E a gente vai ver que muitos desses pacientes que têm TB, né, tuberculose aí, podem ser pacientes em situação de rua. Então, eles não vão, assim, fazer esse aguardo para sair o resultado, né? Já vai ser difícil iniciar o tratamento, então você precisa de um diagnóstico mais precoce. Por isso que é a grande limitação da cultura. Então, aqui as indicações, pacientes com recidiva, todo caso ali positivo, né, de tuberculose com TRM, né, positivo, a gente deveria fazer essa cultura, tá? E todo caso suspeito, mais que veio o TRM negativo, a gente deve pedir. Então, assim, fez ali o TRM, tá negativo, mas tem um caso suspeito, convém a gente fazer, né, a solicitação dessa cultura.
E o TRM, né, o que que é? O teste rápido molecular. Então, assim, ele não, de antemão, ele não é usado ali para controle de cura, diferentemente da cultura que a gente acabou de ver, e até mesmo da baciloscopia, tá? Só que ele consegue detectar ali material genético e até mesmo paciente tem resistência à rifampicina, que a gente vai ver, que é um dos tratamentos utilizados. A sensibilidade é 90%, e ele ali, né, pode ser feito em diversas amostras, tá bem? Mas lembrar que não deve ser usado para controle de cura. Aqui, só para a gente conversar um pouquinho, né? Diagnóstico de casos novos, tanto de tuberculose pulmonar quanto laríngea, que são as que se transmitem ali. Daí a gente pode fazer essa triagem de resistência à rifampicina, que a gente tinha até comentado. Então, suspeitou de tuberculose, a anamnese faz exame físico, vou solicitar 2 amostras de baciloscopia e ou TRM-TB, né, o teste rápido molecular, e ou cultura, tá? Lembrando que o nosso padrão ouro é a cultura. E sempre pedir ali um raio-x de tórax. Vamos agora para tratamento, que é o segundo pilar aí da nossa aula. O tratamento, o famoso esquema HIP, né? Pensando aí no tratamento básico da nossa tuberculose pulmonar, tá bom? A gente vai ter, então, a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol. Por isso que é HIP. Vocês podem ver também como esquema RHZE, tá? Que a gente vê bastante também essas siglas. Isso por 2 meses, na dose de ataque. E depois, por 4 meses, a gente vai fazer rifampicina, né, e isoniazida. Eu falo até assim, primeiro tem o RIP, depois a gente ri, né? Então, primeiro o RIP, depois a gente ri aí, totalizando um total de 6 meses. Então, aqui só mostrando, de uma forma até mais didática, né? A criança, lembrar que a gente não vai utilizar o etambutol, tá bem? Então, a gente tira ali o etambutol do tratamento, tá? Mas no clássico aí a gente vai ter esses tratamentos. Aí aqui até mostrando, né, tuberculose meningia, o tratamento para adultos e adolescentes, que a gente já comentou, que é o esquema RIP, aqui tá só com outras siglas, igual eu já tinha comentado. Então, se for, né, agora pensando na tuberculose meningoencefálica ou osteoarticular, né, a extrapulmonar, a gente vai fazer ali um tratamento de 1 ano. Então, pensando em cometimento de sistema nervoso central, a gente prolonga esse tratamento ali, né, 2 meses de dose de ataque, 10 meses aí de RIC, beleza? Casos especiais, lembrando que a gestante usar a piridoxina, né, pode amamentar, só que tem que utilizar máscara, é uma dúvida frequente aí. Diabéticos também usar a piridoxina por conta dos efeitos aí dos antibióticos. E pacientes cirróticos, primeiro faz uma dose de ataque ali de 5 meses de amicacina e depois, né, 3 vezes ali, perdão, 5 meses de amicacina 3 vezes na semana e depois, né, eu associo também o etambutol mais o levofloxacino. E tratamento de manutenção, 7 meses ali do etambutol mais o levo, tá? Então, inicialmente, ele vou fazer antibiótico, né, mais etambutol e o levo, e depois eu mantenho manutenção com o etambutol e levo. TDO é, assim, o nosso carro-chefe da atenção primária para essa tuberculose é o tratamento diretamente observado. Você vê se aquele paciente está usando a medicação. É indicado para todos os pacientes. Então, você vai fazer esse acompanhamento direto, tá? Pelo menos 3 vezes na semana, se o paciente está tendo uma boa adesão medicamentosa. Porque, novamente, são pacientes, muitas vezes, de difícil tratamento. O paciente abandona o tratamento. Eles são bem rebeldes aí. Por conta, principalmente disso aqui, os efeitos adversos, né? São os nossos maiores aí motivos de suspensão do tratamento. Então, não esquecer disso, que a gente tem que ter essa noção até para manejar. Então, aqui mostrando, por exemplo, a rifampicina, a gente pode ter ele de critério maior, né, efeito artificial, então tem que fazer acompanhamento. A granulocitose, exantema, hipersensibilidade, a gente vai ver que a hepatotoxicidade é um sintoma bem comum. Isoniazida, a gente pode ter ali psicose, crise convulsiva, né, encefalopatia hepática, não esquecer da hepatotoxicidade, que esses medicamentos ali vão ter um acometimento e vão pensar no paciente em situação de uso. Muitas vezes ele já faz um consumo crônico de álcool. E o etambutol, né, lembrar que o grande questão dele, né, a gente não pode usar em menores ali, principalmente lembrar disso daqui, ó, que ele pode dar, né, neurite óptica aí, que tem até um mnemônico, um macetinho, que é o etambutolio, né, mnemônico não, um macetinho, que seria tambutolio aí, pra gente não esquecer. E a pirazinamida, né, principalmente o nosso grande problema ali é a hepatotoxicidade. Então, vamos agora, né, indo para o encerramento aí da nossa conversa sobre TB, que é o segmento na TS. Então, o segmento clínico a gente vai acompanhar com consultas, tá, mensais, ou bacteriológico, com baciloscopia também, de forma mensal, para ver se esse bacilo está sendo ali erradicado. Raio-X, né? Vou fazer no segundo mês de tratamento e quando terminar o tratamento tem necessidade de responder esse paciente todo mês à radiação. E o laboratorial, obviamente, né, solicitar HIV, que a gente tem essa dupla, que é o HIV andando junto ali com a tuberculose, né, uma das principais causas da imunossupressão propiciando ao ressurgimento, né, a proliferação do micobactéria tuberculose, lembrar de glicemia, função hepática e renal, a gente acabou de ver as questões do antibiótico, né, que a gente utiliza no tratamento. E no primeiro mês de tratamento tem que solicitar isso daí. Segmento, então, recidivo, eu tratei o paciente, recebeu alta, né, cura ali, só que depois ele desenvolveu um novo quadro de tuberculose. Já no abandono, eu tive suspensão aí desse tratamento, né, por mais de 30 dias, isso é o que mais a gente nota aí. Por isso que é importante a importância do nosso tratamento supervisionado ali, observado. Então, para eu fazer esse controle, tem que fazer o TDO, principalmente pensando no cenário de atenção básica, tem que fazer buscativo, então, os agentes comunitários são muito importantes aí. Avaliar os contatos, né, a gente tem uma abordagem aí muito específica para avaliação dos contatos, daria para fazer um outro tema só sobre essa parte de eu trato ou não trato o paciente que ficou exposto e a vacinação. E aí, né, o terror das crianças, que é a famosa BCG. E aí, vocês lembram do nosso BS nascer do sol? Então, nem tudo está perdido. Antes, então, do nosso paciente sair ali com aquele diagnóstico de pneumonia, ele relatou que estava com medo de ter pego alguma doença ali, pois teve relação sem uso de preservativo. O médico, então, solicitou um teste rápido, né, que estava disponível na unidade, e após ser feito ali pelo enfermeiro o teste rápido, veio positivo para HIV, né? Então, inclusive, repetiu o teste sendo positivo, o enfermeiro chamou ali o médico, informou,
O médico, logo após, né, foi conversar com o paciente sobre esse resultado, tá? Explicou todo o processo, do que viria a seguir, e já fez o encaminhamento dele para o setor, né, de epidemiologia aí do município, tá? Para ter uma avaliação por um especialista em infecto. Mas, obviamente, coletou scarro, né, no primeiro momento ali, já pensando em tuberculose, na própria unidade, pediu para voltar no dia seguinte, igual a gente conversou. Foi feita ali, né, as amostras foram enviadas, foi feita a confirmação do diagnóstico, tá? Iniciado aí nosso tratamento, né, RIP, né, o esquema RIP, e também, né, o infectologista foi acionado devido a esse resultado do teste rápido. Aqui só mostrando, né, da minha cidade aí, de Muriaé, em Minas Gerais, como que ocorre lá o nosso tratamento supervisionado, ó, eles têm como se fosse uma folhinha ali para fazer esse controle, tá bem? Então, o que que faltou aí, que é muito importante nesse caso clínico? Notificar, é uma doença notificatória, então deveria ter sido feita também a notificação. Aqui, né, a gente encerra essa conversa, né? Espero que vocês tenham mais interesse sobre o tema, vão atrás. Tuberculose é um tema que a gente tem que saber o manejo, o tratamento, e principalmente o diagnóstico, você identificar, porque é uma doença aí básica, pensando na atenção básica, para a gente lutar, né, contra ela, para que finalmente a gente tenha a erradicação de uma doença que já é milenar, tá bem?